Amém? Graça e a paz. Quero desejar uma paz do Senhor também a quem nos assiste. Boa noite aos visitantes e aos que nos assistem. Estava subindo aqui no púlpito, aí o Wesley falou, o pastor não veio com a blusa, mas ele veio, né? Eu uso assim uma vez por ano, assim, quando eu tiro do guarda-roupa, assim, em momentos assim especiais. Estou aceitando outro de presente, porque só tenho esse. Se os irmãos repararem, só uso esse. Quiserem me dar um preto, um branco, um azul, eu estou aceitando, viu? Esses últimos dias foi um pouco aflito para mim, porque eu fiquei, Senhor, o que é que eu tenho que levar para o seu povo? O que é que eu tenho para falar para o seu povo? Porque nós temos que ser um. E eu fiquei em completo conflito muito tempo. Mas de uns 2, 3 dias para cá ele vem bradando dentro do meu coração. A palavra que a gente vai ler e a gente vai acompanhando versículo por versículo e eu vou falando um pouco que o Espírito Santo falou comigo, sempre em que eu lembrava desse assunto. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Nosso pastor, infelizmente, não está aqui hoje, foi fazer o ID. Gostaria muito que ele estivesse aqui, mas eu acredito que ele vai ver a live depois, né? Estou feliz também hoje, porque estou completando 2 anos de casados, assim como... Incrível que eu vim lembrar de tarde. Porque a gente comemorou dia 18, só que era dia 28. Minha sogra sabe que é dia 28 e a gente não sabia, né? Tanto eu quanto ela. A gente saiu, curtiu, voltou para casa, comemorando dia 18. O Vanessa até falou, me perdoe, eu pensei que era dia 28, não postei no grupo e tal. Aí Jéssica, não, tudo bem. Aí minha sogra, não, menina, é dia 28. Aí eu fui correr para certidão, né? Porque, não sei, né? Não que eu não tava desconfiando dela, viu? Pelo amor de Deus. É que minha mente mesmo... Sabe, né? A idade está chegando. Jovem velho, né? 26 anos no couro, com cara de 15. Todo bonitão, lindão, mas para minha esposa. E para minha mãe, né? Que sempre me diz isso todo dia, que eu sou muito lindo. Mãe não mente, né? Sabe que mãe não mente. Então, sem mais delongas, eu vou pedir aos irmãos para que abra a Bíblia dos irmãos no capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas, versículo de número 11. A gente vai ler um pouco sobre uma história de praste, uma história já que é muito batida, que muita gente usa para poder ministrar a palavra do Senhor, né? E hoje vai ser a mesma coisa. Nós vamos relembrar algumas coisas que o Senhor já deixou na palavra pra gente, né? Antes da gente começar a ler, eu queria deixar uma coisa bem claro para os irmãos e que o Senhor falou comigo sentado ali. Ele falou para mim assim: eu te amo. Às vezes a gente pensa que Deus não nos ama mais, que Jesus não nos ama mais por conta de algum erro que a gente cometeu, por conta de alguns atos que, pra gente, nosso ato é uma atrocidade. Às vezes a gente mesmo não se perdoa e acha que Jesus não nos perdoa pelas coisas que a gente pensa, por algumas coisas que a gente fala. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que está afastado da casa do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que nunca fez um encontro com Deus, mas é bom. Eu provei já há alguns anos e vi que é bom, porque praticamente eu vivi uma vida antes da IBMA, um evangelho raso, sem me aprofundar nas Escrituras, sem procurar saber realmente quem era Deus. E de um tempo para cá eu estava na minha mente que, de alguma forma, Jesus não me amava mais, ou que os meus erros estavam
contribuindo para que o amor de Jesus se esfriasse por mim. Só que, assim como ele falou comigo, ele está falando para você agora: o meu amor por você não se esfriou. O meu amor por você não mudou. Você que decidiu sair de casa, mas o meu amor por você não mudou. O amor de Jesus pela gente não tem como esfriar. Ele é imutável. A gente, recentemente, né, toda a família tem sua desavença. No grupo de jovens também teve uma desavença. E não que eu tenha me considerado melhor, mas eu falei, tá atrás de jovem que não quer nada e tal. E aí a gente se estranhou, e aí deixei de falar no grupo. Só que logo depois que eu deixei de falar no grupo, eu fui pro Instagram, e aí Deus falou assim, você tá achando o quê? Eu amo todos. E aí depois veio uma cena de um filme que eu gosto muito, por sinal, desse filme, que eu esqueci até o nome, em que o rapaz tenta reconquistar a esposa, e ele diz assim que como eu posso amar alguém que dia após dia vive me negando, vive me rejeitando, e o pai dele vai caminhando, e aí o pai dele para, se posiciona do lado da cruz e olha para cima e diz, né? A prova de fogo, né? Isso. E aí o rapaz olha para a cruz e diz, realmente, eu, dia após dia, vivo rejeitando, vivo negando ao Senhor, e ainda assim Ele continua me amando. Jesus continua te amando. Jesus nunca deixou de te amar, independente do que você faça. Você não vai ficar isento das recompensas que vai vindo do que você faz, dos atos. Você não vai ficar isento, mas Jesus vai estar do seu lado. Ele continua do seu lado. E nessa história foi você quem decidiu sair de casa. Foi você quem decidiu sair da casa do Pai. A partir do momento em que você deixou a casa do Pai, você deixou de ser um com o Pai. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara que Deus não compactua com as trevas. Então, a partir do momento em que você sai da casa do Pai, você quem deixa de ser um com o Pai. Mas o Pai nunca deixou de ser um com você. Então, vamos lá. Antes de eu começar a ler aqui de novo, né? Eu queria que os irmãos fixassem isso na mente. Eu queria que os irmãos fechassem os olhos, curvassem sua cabeça e falassem assim, Jesus me ama. Só para fixar, Jesus me ama. Eu sei, Pai, que o Senhor nos ama. Jesus me ama. O Senhor nunca deixou de amar a gente, Pai. Jesus nos ama. Eu sei, Pai, que o Senhor nunca deixou de amar a gente, independente do que a gente faça, Senhor. Jesus nos ama. Versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Nós sabemos que para a gente poder ter uma herança só parte de alguém quando ele morre, né? Pense como que foi a dor do pai quando o filho chega para ele e fala assim, eu quero minha herança. É a mesma coisa que você está falando assim, eu já te matei para mim. Então me dá sua herança, me dá a herança aí, o que você construiu, e dá para mim porque eu já matei você. Quando eu estava lendo aqui, eu tentei imaginar a dor que aquele pai sentiu quando ouviu aquilo do filho. E pensa quantas vezes a gente faz isso com Deus. Quantas vezes a gente deixa Deus e fala assim, Deus, me dá tuas bênçãos aí. Ele dá as bênçãos e a gente, sai da casa. Deixa ele de lado. Imagine a dor que foi para esse pai ouvir isso desse filho. Só que o pai fez o quê? O pai brigou com ele? O pai falou, não vou te dar porque eu ainda não estou morto. Como hoje tem, né? Muitas famílias aí que brigam. Ou então alguns filhos que só estão esperando os pais morrerem para poder ter a herança. O pai é que ele não brigou com o filho.
não discutiu. A Bíblia não relata isso. A Bíblia diz assim, ó, e o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias. Se a Bíblia fala que versículo 13, passando não muitos dias. Se a Bíblia fala que passando não muitos dias, é porque passou alguns dias. Porém, não muitos, mas passou alguns dias. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, o que já era dele, né, que o pai deu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os bens, vivendo de uma forma desesfreada. Aí eu pensei dentro de mim, por que o filho não viveu de uma forma desenfreada, estando dentro da casa do pai? Dentro da casa do pai tem ordem, tem regras a ser cumprido. Você não pode sair e chegar a hora que você quiser. Você tem que dar satisfação. Então, por mais que ele tenha todo o dinheiro que ele tenha, né, que o pai deu a herança a ele não poderia fazer o que ele quisesse dentro da casa do pai. Então, quantas pessoas estão deixando de ser um com o pai porque quer fazer dentro da casa de Deus o que quiser? E não é dessa forma, porque dentro da casa de Deus tem ordem. Dentro da casa de Deus você tem que saber como você se comporta. Você está aqui, você ainda é filho. Você tem que saber como se comporta, independente se você já está com sua herança na mão ou não. Se está morando debaixo do teto, você ainda deve satisfação. E aí o que foi que o jovem fez? Decidiu partir. Foi embora. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Irmãos, tudo que você tem longe do Pai um dia vai acabar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter, mas se você não tiver o Pai dentro de você, você não tem nada. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você estar com o mundo, ser um com o mundo, e o mundo não está nem aí para você, e quem realmente te ama e está aqui te esperando, você deixar de lado, você não está nem aí, desprezar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não tem como. Tudo que você tem longe do Pai vai acabar. Tudo que você tem aqui nessa terra, ou tudo que você construiu, ou que você está construindo, ou tudo que você está correndo atrás para construir, vai acabar. Vai acabar um dia. Tudo que você tem longe do Pai, pode ter certeza que vai acabar. Porque você não tem controle. Porque você não tem regras, não tem limites. Então vai acabar longe do Pai. Você precisa estar debaixo da graça do Pai. Você precisa estar debaixo das mãos do seu Pai. Vou repetir. Jesus nunca deixou de ser um com você. Foi você quem decidiu deixar de ser um com Jesus. Jesus nunca deixou de ser um com você. Foi você quem decidiu deixar de ser um com Jesus. Até hoje eu nunca vi uma pessoa falar para mim que se afastou porque se decepcionou com Jesus. Eu já vi as pessoas darem a desculpa que se decepcionou com os homens, mas nunca com Jesus, porque Jesus não nos decepciona. Jesus nunca decepcionou uma pessoa. Muito pelo contrário, ele amou. E ele amou de tal maneira que ele deu. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. 15. Então foi pedir trabalho a um dos seus cidadãos naquela terra. E este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos.
Quem você está achando que você tem amigo lá fora, você não tem amigo lá fora. Porque até quem você pensa que vai te ajudar com alguma coisa, ele está te prejudicando. Ou só quer te usufruir, ou só quer usar de você, ou só quer usar do seu tempo, ou tirar de você. Até quando você pensa que alguém está te ajudando, te dando um trabalho para você poder se sustentar lá e comer, ele não está te ajudando. Por que eu pensei isso? Porque o Espírito Santo falou isso comigo. Olha o que está escrito no versículo 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarras que o porco comia, mas ninguém lhe dava nada. Ele está trabalhando. Quem trabalha tem que receber. Se ele está trabalhando, por que ele não está recebendo? Porque ele não está tendo o que comer. Estava trabalhando de graça. Então, quando eu terminei de ler isso, eu falei, caraca, a pessoa pediu, mandou ele ir, cuidar dos porcos, trabalhar, mas não estava dando nada. Até as pessoas que você acha lá fora que está te ajudando, não está te ajudando, está de alguma forma se aproveitando de você. Não sei se você tem algo, dinheiro, ou até precisa até de uma bajulação sua, mas está se aproveitando de você. 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Irmãos, fora da casa do pai é isso aí, velho. Fora da casa do pai você passa fome. Literalmente falando. Você passa fome também, escassez. E pior do que isso é o vazio que você sente dentro de você. Pior do que isso é o vazio que fica corroendo dentro do ser humano. Um vazio por estarmos longe do Pai. E não é só a gente se afastar da igreja, se desviar, não. A gente pode estar dessa forma aqui dentro. Dentro da igreja, hoje o plano de diabo ele não é te tirar da igreja. Hoje o plano do diabo é fazer com que você deixe de ser igreja. Porque você está dentro aqui das quatro paredes, normal, eu estou vendo para os irmãos, estou olhando para os irmãos, pô, tá lá, é uma bênção, mas e o seu coração? Será que realmente você está tendo um compromisso com Deus? Será que realmente você está sendo um com o Pai? Será que realmente você está dentro da casa do Pai? Ou você só está aqui para preencher lacuna, ou você só está aqui para poder dizer que ainda está na igreja, sem estar. Independente do que aconteça, Jesus hoje, Ele quer que você esteja de volta com o Pai. Se você errou, se você pecou, se você transgrediu, se você pensou atrocidades, se você pecou, se você fez tudo que desagrada ao Senhor, você ainda não deixou de ser filho. Você não deixou de ser filho. Quem é pai aqui sabe que, ou pai ou mãe aqui sabe que não existe ex-filho. Pode existir ex-marido, finado, ex-esposa, infelizmente. Pode existir ex-amigo, mas ex-filho eu nunca vi. Ex-filha eu nunca vi. Então, uma vez que você se torna filho, você é sempre filho. Sempre filho amado. Mas, lembrando, Jesus nunca deixou de ser um com você. Foi você quem decidiu deixar de ser um com Jesus. Isso é consequência das nossas escolhas, consequência das suas escolhas, que deixamos muitas vezes de ser um com o Pai. Talvez até o desespero quando bate na nossa porta que a gente quer tomar o controle da mão de Jesus. O controle da mão de Jesus. Mas Ele nunca deixou de ser um com a gente. Sempre esteve ali. Mesmo em silêncio, quando o silêncio dói, Ele sempre está ali para com a gente.
17. Então, caindo em si, né? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe, preste atenção nesse versículo aqui, que foi o que me chamou a atenção. Vou me arrumar, voltar ao meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Grave o versículo. 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Ele tomou uma atitude de ir para o pai. A partir do momento em que ele começou a sofrer, a partir do momento em que ele... Porque tem gente que, infelizmente, só vem para Jesus quando está sofrendo. Infelizmente, quando está tudo bem, quando tem dinheiro na conta, quando tem carro, quando tem moto, quando você pode comer o que você quiser, quando tem roupa, quando tem saúde, não vem para Jesus. Só vem para Jesus quando as coisas apertam, quando as coisas ficam ferrinha, quando começa a ver faltar, quando falta a saúde, quando falta o dinheiro do transporte, quando falta o alimento, aí começa a pensar em voltar para Jesus, porque tem ser humano que só apertando mesmo para poder vir para Jesus. E o jovem aqui, depois de ter passado por uma série de problemas lá, depois de ter gastado tudo, desejado comer as bolotas dos porcos, se humilhar, se sujeitar ao ser humano, aí ele lembra do pai e tem o pensamento, que foi o que a gente leu. E arrumando-se, ele foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Jesus, ele está te olhando. Jesus, ele não deixa de te olhar. Jesus, ele está o tempo todo olhando para você, o tempo todo esperando você voltar, não importa onde você caiu, não importa se você caiu na direita, se você caiu na esquerda, não importa quantas vezes você errou, quantas vezes você decepcionou ele, não importa o que você fez, Jesus, ele está olhando para você. Enquanto a vida há esperança, se você está em um coma espiritual, ele ainda está olhando para você. Jesus, ele não está preocupado com o seu erro, ele está preocupado com você. Ele está esperando você vir até ele. Como eu já disse, as consequências dos seus atos vão vir, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Mas Jesus, ele quer te perdoar. Jesus, ele quer fazer um encontro com você. Jesus, ele não leva em conta o que você estava praticando quando você se arrepende e pede perdão ao Pai. Ele quer voltar a ser um com você, porque, de novo, quem deixou de ser um com Jesus foi você. Não foi Jesus que deixou de ser um com você. Ele nunca quis. Correndo, abraçou e beijou. 21. E o filho disse, presta atenção, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, vamos voltar lá no 19, lá no 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Antes de ele terminar a frase, o pai não deixa que ele termine a frase. Sabe por quê? O pai, ele não trata ninguém com indiferença. Você é filho, você não vai voltar como um trabalhador, você vai voltar como filho. Se vocês repararem aqui no 21, ele fala, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado filho. Ele não termina a frase, ele não termina o pensamento que ele teve lá no 19. O 19 ele fala, já não sou digno de ser chamado filho, trate-me como um de seus trabalhadores. Ele não terminou de falar isso, o pai não deixou ele terminar de falar isso. Antes dele terminar, o versículo 22 entra
contando o que o pai falou. O pai, porém, disse aos seus servos. Antes dele terminar a frase, o pai dá uma ordem aos servos. Então não é porque você se afastou que você vai deixar de ser filho. Você nunca deixou de ser filho. Você nunca vai deixar de ser filho. Uma vez filho, sempre filho. Se você nunca teve um encontro com Deus também, passe a ser filho. Tenha um encontro genuíno com filho, com Deus. Você nunca vai ter. O pai ele não vai fazer distinção de você. O pai ele não vai fazer distinção do que você fez lá fora. Ele vai te aceitar como filho, não como trabalhador, não como menos que um filho. Ele vai te aceitar como filho. Independente se você magoou, independente se você deixou ele de lado, muitas vezes trocou ele pelo seu celular, pelo seu Instagram, pelo seu WhatsApp, se muitas vezes você negligenciou a palavra do Senhor, se muitas vezes você deixou de ouvir a palavra dele, de ouvir a voz dele, fez o que você quis, o que bem quisesse, ao seu prazer, ele não vai deixar de ser seu pai. E ele não vai te colocar em um patamar menos que seu filho. Ele não vai te colocar como um trabalhador. Ele vai te colocar como um filho, onde você é, onde você sempre foi. Vamos correr um pouco aqui em João 4. João 4, versículo 3, que já fala de uma história que nosso Jesus, já não é mais parábola, que é realmente uma história. Um livro à frente, que aqui já é um encontro de Deus com o ser humano, de Jesus com o ser humano. Versículo 3, 4, versículo 3. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Preste atenção. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus ele estava saindo de um ponto e ia para outro. Só que era necessário Jesus passar por Samaria. Tinha que passar por Samaria. E quantas vezes o Espírito Santo falou comigo, quantas vezes é necessário a gente passar por situações para termos um encontro com Jesus? E ele foi mais a fundo, ele falou para mim quantas pessoas vai ser necessário passar por um caminho para ter um encontro genuíno comigo. Muita gente vai ser necessário trilhar um caminho de dor para ter um encontro comigo. Muita gente vai ser necessário passar por determinado caminho para poder ter um encontro com Jesus. Que é o encontro que a gente vai ler agora e que algumas pessoas já sabem, né? Ou a maioria. Versículo 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Sabemos, né, que pro lado da Europa e tal, o sol ele não se põe tão cedo, né? Portugal, por exemplo, o sol só se põe 9 horas da noite. Ou seja, dá 8 horas da noite e o sol ainda está quente. Agora, pense o horário de meio-dia, como que não era quente lá? Aqui no Brasil, 5h45, o sol já está dando tchau. Lá não, 9 horas da noite, o sol ainda está aceso, está começando a se pôr 9 horas da noite. Então pense como é que não estava quente. Pense como é que não estava quente lá. 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Vamos imaginar aqui Jesus sentado do lado do poço, como diz aqui a Bíblia, e chega uma mulher para tirar água no horário
de meio-dia. Sabemos que essa mulher aqui, ela era mal vista. E geralmente as mulheres iam tirar ou pela manhã cedo ou pela tardezinha, porque era o horário que o sol estava frio, tirar água no poço. E ela era mal vista e ela ia sempre nesse horário. Porém, era necessário Jesus passar por aquele caminho para que ela pudesse ter um encontro com Deus. Era necessário o Senhor passar por aquele caminho para que ela pudesse ter a salvação. E assim é a palavra do Senhor. Foi necessário que você estivesse aqui hoje para que você ouvisse a palavra do Senhor. Porque se você está aqui hoje é porque você tem fé. Só que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está aqui hoje, você está ouvindo a palavra de Deus, você está alimentando sua fé, você está crescendo sua fé. E se você nunca teve um encontro com Jesus genuíno, foi necessário que você estivesse aqui hoje para que você pudesse ouvir a palavra do Senhor e tivesse um encontro com Ele. Jesus disse: dê-me um pouco de água. 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela já reconheceu que Jesus era um judeu. E ela disse que ela era samaritana. Só que a primeira desculpa dela é que ela era samaritana. Não por conta da vida dela, mas porque ela era mulher samaritana. Quantas vezes a gente esconde ou tenta esconder de Jesus quem realmente nós somos? Não adianta. Jesus, ele toca na ferida. Ele sabe quem a gente é. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe os nossos erros. Não adianta a gente tentar disfarçar. A desculpa dela de falar com Jesus é porque ela era samaritana. Aqui nesse versículo aqui que a gente está vendo. Só que Jesus conhecia o íntimo daquela mulher. E mais à frente os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Jesus conhecia quem era ela. 9. Como o Senhor... Porque os judeus não se dão bem com o samaritano. 10. Respondeu Jesus: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria água e ele lhe daria água viva. Ó. Já desperta algo dentro dela. Ela já fica curiosa. Porque uma pessoa, quando ela não tem... Eu sou assim. Quando eu não tenho interesse por aquele assunto, eu não pesquiso, eu não olho, eu ouço, eu saio, eu não gosto, eu não quero, não me despertou a atenção. Mas quando algo desperta a minha atenção, eu começo a dar atenção. E foi assim que a mulher fez. Ela começou a dar atenção. 11. A mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir tirar água viva? Jesus estava falando de coisa espiritual e ela estava falando de coisa terrena. Jesus, ele está aqui para te dar água viva, espiritual. Ele está aqui para poder matar a sua sede. Porque o ser humano, por mais dinheiro que ele tenha, por mais fama que ele tenha, ele tem um vazio dentro dele que só é preenchido com Deus. Nós vemos muitos casos e ficamos besta porque a gente fala: o cara tinha dinheiro, o cara tinha tudo. Chorão, né? O cantor do Charlie Brown morreu de overdose. E em uma entrevista dele, poucos dias antes da morte dele, ele falou assim: quando eu entro no palco, tem muita gente cantando comigo, mas quando eu estou sozinho dentro de casa, eu estou sozinho. Eu tenho milhões de seguidores, mas eu me sinto só. E qual foi o fim dele? Morreu de overdose. Kurt Cobain também, cantor de rock. O ser humano, ele pode ter tudo. Se ele não tiver Deus, ele não tem nada. Você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Você pode ter carro, pode ter casa, pode ter dinheiro na conta, você pode ter quantos homens quiserem, você pode ter quantas mulheres quiserem, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Você não tem exatamente nada.
Se você não se submeter ao Senhor, você não tem nada. Se você nunca teve um encontro com Cristo, tem um encontro com Cristo. Se você já teve um encontro com Cristo e se afastou por algum motivo, volte à casa do Pai enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E essa pergunta assombra muita gente. E essa frase assombra muita gente porque ou deixa algumas pessoas alegres ou deixa algumas pessoas com medo. Vamos pular aqui. 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar água, a vida eterna. 15, que a mulher ela já estava presa. Jesus já tinha chamado a atenção dela. 15, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Aí pegou ela pelo pé. Porque Jesus chamou a atenção dela. Só que antes a desculpa dela era porque ela era samaritana. Só que Jesus conhecia o íntimo dela, assim como ele conhece o meu e o seu íntimo. Assim como ele sabe onde a gente erra. Assim como ele sabe onde a gente tem as nossas fraquezas, que é normal. Nós somos de carne e osso, nós temos fraqueza. Não se martirize porque você tem fraquezas, não se martirize porque você luta contra o pecado. Mas dê graças a Deus e peça a força a Jesus. Porque às vezes o nosso pensamento, ele fica, não sei, dá um distúrbio na mente da gente. Particularmente eu fico, porque eu tenho fraquezas. Todos nós temos. Todos nós lutamos diariamente. Não podemos nos martirizar. O Pai, Ele sempre nos dá força. Jesus, Ele sempre está conosco. Jesus vai direto na ferida dela. Vai lá, chama seu marido e volta aqui, que eu vou te dar essa água. Vai direto na ferida. 17. Ao que a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Até o momento em que ela fala assim, não tenho marido, eu acredito que o semblante dela já caiu ali. Acredito que o semblante dela naquele momento ali, ela falou, não tenho marido, porque ela está falando a verdade. Ela poderia ter mentido para Jesus, não poderia? Não sabia quem era Jesus. Até então ela não estava tendo noção de quem estava querendo dar água a ela, que era uma água da vida eterna, uma água que vinha do Pai, uma água espiritual. Até então ela não estava tendo essa noção. Ela estava tendo um encontro com Jesus, mas não sabia que era Jesus. Me lembra os 2 discípulos no caminho de Emaús. Estavam andando com Jesus e não sabia que era Jesus. Só sentia o seu peito queimar, mas não sabia que era Jesus. Só no final que os caras vai cair em si. E ela que ela não mente, ela poderia mentir. Ela poderia falar, não, vou voltar. E não voltar, ou então ir e chamar o que ela estava. Por que ir chamar o que ela estava? Porque Jesus fala aqui, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu. Ela estava sim. Ela poderia chamar o marido que era da outra mulher que estava com ela e voltar para Jesus e ainda assim continuar numa mentira. Dizer, não, Jesus, vou chamar meu marido. Começou uma mentira. Ir lá e voltar, continuar na mentira. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Quer viver uma mentira. Sendo que Jesus já conhece o nosso coração. Ele já conhece a verdade. A gente pode mentir para o nosso irmão que está do lado. A gente pode mentir para o nosso pastor. A gente pode mentir para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso irmão. Mas a gente não consegue mentir para Jesus. Ele conhece o nosso coração. Ele sonda o oculto do nosso coração. E ela foi verdadeira. E assim, a pessoa que ter o encontro com Jesus tem que ser verdadeiro. Tem que falar ao Pai, eu erro nisso, 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 nisso. Me ajude. Eu não tenho forças. E eu vou te dizer, se não fosse Jesus, eu também não teria forças. Se não fosse Jesus, eu também não estaria aqui hoje. Eu estaria lá fora.
Porque eu sou como todo mundo aqui. Não sou diferente de ninguém. Então, se você tem problemas para aceitar Jesus, eu também tive. Só que eu tive uma coragem dentro de mim e uma dor, vazio dentro de mim que nada no mundo preenchia, já estava insuportável. E aí eu decidi dar o primeiro passo e falar assim, não, preciso conhecer a Jesus mais profundo. Tenho ainda os meus erros, tenho ainda minhas falhas, mas eu continuo com Jesus. Os irmãos têm os seus erros, têm as suas falhas, mas continua com Jesus. Porque quem molda a cada um é Jesus. Não espere parar de mentir para vir para Jesus, porque você não vai parar de mentir. Não espere parar de trair para você vir para Jesus, porque você não vai parar de trair. Não espere você parar de fumar, parar de beber para vir para Jesus, porque você não vai parar de fumar e nem vai parar de beber sem vir para Jesus. Eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Jesus, ele não te aceita como você é. Essa é um pouco impactante. Ele não te aceita como você é. Porque se ele te aceitar como você é, você vem para aqui para dentro e continua o mesmo. Ele te recebe como você está. E aí aqui dentro ele trata você e começa a fazer da forma como ele quer. Jesus, ele não te aceita como você é. Não é Jesus que tem que se moldar a você. É você que tem que se moldar a Jesus. Jesus, ele te aceita como você está. Cheio de pecado, no lamaçal, triste, amargurado, deprimido, machucado, enganado. Ele te aceita dessa forma que você está, com tudo que você tem, com toda a sua bagagem. Mas aí ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala, me dá o seu jugo e toma o meu aqui, que o meu fardo é leve. Ele fala para você, essa é a noite que eu quero reconciliar com você. Essa é a noite que você tem para poder fazer um encontro comigo, se você nunca teve um encontro comigo. Essa é a noite de você voltar para o Pai. Porque eu estou te vendo de longe. E quando você estiver chegando um pouco mais próximo, eu vou até você. E eu te dou um anel. E eu te dou calçados novos. Vou correr aqui para a gente terminar. 18, 19. A mulher então disse, agora eu sei que o Senhor é profeta. Só depois de Jesus revelar o profundo e oculto, ela teve a certeza, porque ela já estava desconfiando, agora sei que o Senhor é profeta. No dia em que você tem uma oportunidade de conhecer a Jesus, você vai poder dizer assim, agora eu sei que o Senhor é meu Pai. Agora eu sei que nós podemos ser um. Porque só quem já foi um sabe a diferença que é a vida hoje. Às vezes a gente até pensa, né, que podemos ser alguma coisa, que estamos bem, mas não estamos. Estamos vivendo em um mundo perdido, em um mundo de ilusão. Volta para a casa do Pai. Faz um encontro com o Pai. Tchau, vem cá rapidinho. Faz um encontro com o Pai. Volta para casa com o Pai que Ele está te esperando. Então, volta para casa do Pai que Ele está te esperando. Ele precisa que você dê o primeiro passo. Ele precisa que você olhe para frente, tome uma atitude. Ele precisa que você se interesse por Ele. Se você nunca teve um encontro, tenha um encontro. Se você saiu da casa do Pai, e se você está distante do Pai, volta. Não adianta mais você estar lá fora, comendo bolotas dos porcos.
porque você já ouviu várias vezes. Jesus te ama. Só que essa noite o eu te amo tá um pouco diferente. Nessa noite o eu te amo tá: eu te amo, filho. Volta pra mim. Eu tô te esperando de braços abertos. Eu quero voltar a ser um com você. Esse momento ele tá dizendo: volta pra mim, filho. E nesse momento a gente vai voltar de novo a louvar isso. E quem estiver longe do Pai, seja de qualquer maneira, porque a gente pode estar dentro da igreja e estar longe também, canta e volta. Olha onde foi que você caiu. Jesus, ele só está esperando você. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença caminhando ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração.